Estamos de volta aí. Temos algumas perguntas aqui feitas no nosso chat online. O Gabriel, olá doutor, tudo bem? Eu fazia uso de fluticasona 250 microgramas. 3 puffs, 2 vezes ao dia, totalizando 6, para tratamento de esofagite eosinofílica. Porém, o custo do tratamento era muito alto e não observei uma melhora significativa com o uso. Agora irei iniciar o uso de budesonida 400 microgramas em cápsulas, 2 vezes ao dia. Gostaria de saber se essa troca faz sentido. Acho interessante, mas entenda que hoje você também tem gels, que você pode manipular esses gels, o corticóide deglutido pode ser feito em gels, e o gel ele tem uma adesividade maior na mucosa do esôfago. Então, converse com o seu médico sobre essa possibilidade de você manipular esse gel, tá bom? E esse gel vai ter uma efetividade maior, melhor. O Ian Ferreira pergunta o seguinte: tenho Hashimoto e IgE acima de 1000. Omalizumab me ajudaria a melhorar a urticária? Estou esperando a liberação judicial do medicamento. O que acontece? Temos que saber qual o tipo de anticorpo que está aumentado no seu caso, né? Então, a gente tem dois tipos de anticorpos, o antitiroperoxidase e o antitiroglobulina. O antitiroperoxidase estaria relacionado mais à doença autoimune. É um anticorpo mais da classe IgG. Tiroglobulina estaria relacionado a uma doença autoimune. E o antitiroperoxidase, ele estaria relacionado mais a doenças de autoalergia. Então, assim, quando você tem uma autoalergia, ou seja, você desenvolve alergia a você mesmo, então o omalizumab ele tem um efeito melhor, tá? Agora, quando é doença autoimune, a eficácia já não é tão boa. É isso que a gente tem observado, tá bom? Mas eu recomendaria você primeiro, antes de começar o omalizumab, você tentar as estratégias terapêuticas tradicionais, né? Ou seja, fazer uma dieta anti-inflamatória. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta anti-inflamatória, existem várias outras dietas. Certamente um nutricionista vai saber orientar você melhor. Você fazer os antihistamínicos, a associação de antihistamínicos também, o anti-H1, anti-H2, o Montelukast, né, que também pode ser utilizado. Você pode também tentar fazer a doxepina, que é um antidepressivo tricíclico, que tem ação também interessante. O omalizumab é uma grande evolução, funciona em vários casos, mas é um remédio de alto custo e é um remédio também que, apesar de já ter um tempo já de existência, não é um remédio com décadas de existência. Ele tem uma década em alguma coisa de existência. Então a gente não sabe a longuíssimo prazo quais são os efeitos colaterais do omalizumab, até porque a farmacovigilância ainda não nos deu essas informações, né, na sua plenitude. Então, a minha indicação justamente é que você procure seu médico alergista e veja essa situação, tá bom? O Vitor Ames, ele pergunta o seguinte: boa noite, doutor, tenho 27 anos, dermatite atópica controlada, utilizando hidratante no corpo após o banho e uso esporádico da pomada com corticoides em feridas. Porém, há pouco mais de um mês estou com feridas que não saram de forma alguma. Uma na perna e uma no cotovelo. Passei pomada bacitracina, mas não resolveu. Como devo proceder? É, hidra- hidra- hidratante CeraVe, loção, pomada de propionate de betametasona. As feridas, quando chegam no final da cicatrização e coceira, ficam absurdas, né? Então acaba ocorrendo a coceira e reinício do ciclo de cicatrização. Então, deixa eu te falar, dermatite atópica pode se transformar em micose fungoide, principalmente crônica. Então, quando não sara, quando você faz vários tipos de tratamento, você usa corticoide, você usa antifúngico, você usa vários tipos de situações, é importante você conversar com um dermatologista para fazer uma biópsia e fazer o diagnóstico diferencial de micose fungoide, tá? E a micose fungoide é uma doença um pouco mais complexa, precisa ser visto isso de uma forma mais agressiva, né? Tá bom? Vamos aqui voltar às perguntas que foram deixadas. Nosso chat online ela está aberto. Se caso vocês queiram fazer alguma pergunta, estaremos à disposição. Por favor, alguém pode me esclarecer? Minha mãe está alérgica e tomou a vacina contra a influenza. Pode tomar loratadina depois da vacina? Não há nenhum tipo de contraindicação, mas lembre-se que esse espaço não é dedicado à consulta médica. Todas as informações que você receber aqui, você precisa passar para o seu médico assistente e ele que vai fazer a moderação dessas informações. Mas, tecnicamente,
a nível de conhecimento geral, não há nenhuma contraindicação você fazer uso da loratadina. O que a gente mais ou menos contraindica é a utilização de antitérmicos, anti-inflamatórios, que vai tirar a resposta imunológica da vacina, principalmente nas primeiras 48 horas. Tá? Mas certamente tem alguns casos que o paciente se sente muito mal, ele tem que tomar uma dipirona, um Tilenol, alguma coisa nesse sentido, para diminuir um pouco o desconforto, tá? Mas em relação à loratadina, não. Estou buscando tratamento há mais de 6 meses e os médicos não descobrem a causa do meu inchaço, vezes com urticária, vezes sem. Não aguento mais acordar inchada quase todos os dias. Boca, olhos, mãos e pés incham e doem, tirando a coceira. Então, essa situação sua, Isabelle, da coceira, é algo interessante, mas também você informa que dói. E essa informação também é muito importante, porque pode ser que seja uma urticária autoimune. É lógico que eu não quero em nenhum momento fazer diagnóstico para você, entenda que aqui é só um bate-papo. Tudo aquilo que você receber aqui, você precisa se levar para o seu médico alergista para que ele faça a moderação dessas informações, mas quando a gente tem dor também associada à urticária, dor articular ou dor na própria lesão, com ardência, a gente precisa sempre pensar em urticária autoimune ou vasculite autoimune, ou urticária vasculite. Então, assim, a solicitação de alguns exames laboratoriais é muito importante para a investigação de doenças reumáticas e também a realização do teste do soro autólogo. O que é o soro autólogo? É você centrifugar o seu próprio soro, né? O técnico ele vai pegar o seu soro, vai ser centrifugado. O soro sobrenadante, o seu sangue, né? Ele é dividido em soro e elementos figurados, né? Elementos que de certa forma como hemácias e outros elementos. Então aquela porção sobrenadante é retirada uma quantidade e é injetado no próprio corpo do paciente. E se houver uma reação ao soro dele próprio, então a confirmação de urticária autoimune, entende? Então é um exame simples, de baixo custo e que pode ser feito de forma facilitada por um médico alergista treinado, tá bom? Bom dia, doutor. Me chamo Leandro e 3 meses estou com falta de ar devido a distúrbio ventilatório restritivo leve. Fiz espirometria função pulmonar, fiz tomografia com contraste e parece não deu fibrose, nenhuma complicação grave. Estou tratando com Clenil, mas não tendo o resultado que devo fazer. Então, é difícil dizer o que você tem que fazer, mas o que eu acho que você tem que melhorar essa investigação, né? Os exames laboratoriais seriam importantes. Por exemplo, o hemograma, ele nos daria uma ideia se você tem eosinófilo ou não tem eosinófilo. Então, a gente poderia classificar como asma eosinofílica, né? O hemograma, então, nos daria essa ideia, tá? Outra coisa também é a dosagem de GE total, a realização dos prick testes, a dosagem de GE específica para os alérgenos, porque existem as asmas alérgicas eosinofílicas e não alérgicas eosinofílicas. Quando você tem uma asma não alérgica eosinofílica, isso pode ser provocado por uma disfunção do ciclo do ácido araquidônico, ou seja, quando você está tomando anti-inflamatórios, esses anti-inflamatórios, por sua vez, eles podem induzir uma asma alérgica, uma asma não alérgica eosinofílica. Então, assim, está faltando um pouco mais de fenotipagem dessa asma, entendeu? Ou desse quadro que você está desenvolvendo. Precisa fenotipar melhor para a gente saber qual seria a melhor terapia. A Rosângela dá uma boa noite para a gente. Doutor, estou aqui sentada, fiz testes de Covid e influenza ontem, negativados. Estou fazendo bombinha com Clenil, uso contínuo, Aerolim. Pego os dois pelo SUS. O problema é que acabei com o antibiótico azitromicina. E agora estou tomando acetilcisteína. O catarro não sai, estou tendo crises. Vou no UPA, soro e nada, desesperada. Agora o que faço? Pelo amor de Deus, me socorre. É difícil, sim, Rosângela, eu tentar te ajudar, né? Porque são poucas palavras e frases, mas assim, eu vou dar umas dicas para você. Procura seu médico para que você faça a prova de função pulmonar. A mesma dica que eu dei para o outro paciente, né? Precisamos fenotipar melhor essa asma, fenotipar melhor essa falta de ar, saber se é uma asma, se é um enfisema, saber se é uma asma alérgica ou não alérgica, saber se é uma asma não alérgica eosinofílica ou alérgica eosinofílica. Então, assim, existem várias coisas que precisam ser feitas e a dosagem da IgE total, a dosagem da IgE específica para os aeroalérgenos, como ácaro, poeira, mofo, fungo, pelo de animais, isso é muito importante.
a realização da prova de função pulmonar com o teste do broncodilatador, a dosagem da GE total, tudo isso é muito importante para que a gente saiba o que está acontecendo com você, entendeu? Porque às vezes você tem uma asma não alérgica. É raro acontecer? É. Uma asma neutrofílica que a gente chama. E asma neutrofílica, o tratamento é completamente diferente do que você está fazendo. Só dando uma dica, não quero, em hipótese nenhuma, fechar diagnóstico para você, tá bom? A Josiane, quem tem hiperinsuflação tem pontadas no peito e nas costas ou não é um sintoma? Não necessariamente, tá, Josiane? Pode ser uma doença osteoarticular, pode ser somente uma inflamação dos ossos e das articulações da sua caixa torácica. Então não é para você ficar tão preocupada com isso. Você tem que ir controlando essa hiperinsuflação e descobrir a causa, né? O que está levando a isso. O que tem uma asma não controlada, porque como a gente sempre comenta, né? O problema do paciente com asma não é a questão dele inspirar o ar, mas sim dele expirar. Então, a cada vez que ele tenta tirar o ar do pulmão, sempre fica um resíduo, esse resíduo vai causando um aumento do pulmão, uma hiperinsuflação, e destruindo o pulmão, né, levando a enfisema, tá bom? Outra pergunta aqui, quando tomo leite, incho demais, é intolerância? Depende, a gente tem que entender se nesse inchaço é um inchaço assim, você tem a sensação de inchaço ou se são regiões específicas do corpo e se aparecem placas avermelhadas pelo corpo, entendeu? Porque a intolerância ao leite ela fica mais restrita aos rins, né? Ou seja, aos rins não, perdão, troquei as bolas aqui. Ao intestino, ao trato gastrointestinal. Então, quando você toma o leite, você tem uma deficiência da lactase, que digere a lactose, e você acaba então tendo essa dificuldade de digestão do leite. Há uma fermentação desse açúcar que fica solto no intestino pelas bactérias intestinais, e isso leva a diarreia, leva ao aumento dos gases e diarreia. Será que esse inchaço que você diz é um inchaço do abdômen ou um inchaço no corpo inteiro? Então precisa de mais informações para a gente entender melhor isso, tá bom? Se for realmente um inchaço só do abdômen, pode ser uma intolerância. O Maicon de Faria, estou com alergia assim nos meus lábios embaixo, mas foi depois que comecei a tocar trombone. Você pode me ajudar? Ainda estou